Nessa aula, eu vou abordar aspectos bem gerais sobre a fenologia da cebola e do alho. Em relação à cultura da cebola, eu dividi a escala fenológica em 3 fases e seus respectivos estágios. Então, nós temos a fase de estabelecimento, a fase vegetativa, onde ocorre a emissão de folhas, a bulbificação e a colheita, e temos também a fase reprodutiva, que vai ser de interesse apenas para aqueles que pretendem produzir sementes de cebola. Cada uma dessas fases, obviamente, tem necessidades diferentes de manejo. Ao longo das aulas, nós vamos ver fase por fase, estágio por estágio, quais seriam as condições adequadas para conduzir essa cultura, levando em consideração a cebola cultivada a campo. Então, aqui, nesse esquema que mostra a fenologia da cebola, eu gostaria de destacar 2 fases ou 2 estágios principais com vocês. A fase, o estágio de bulbificação, que fica dentro da fase vegetativa, e depois a fase reprodutiva, onde nós temos a formação das sementes. Para que ocorra essa virada, essa mudança nas fases, eu preciso de combinação adequada entre fotoperíodo e temperatura. Como assim? No caso da cebola, para que ela bulbifique ainda na fase vegetativa, é necessário que ela seja exposta a uma condição de dia longo, que a gente viu na aula anterior que a exigência em fotoperíodo varia de cultivar para cultivar, sendo as menos exigentes as precoces e as mais exigentes as tardias. Para que essa mesma planta ela floresça e, consequentemente, produza sementes, eu preciso de outras condições. No caso da cebola, eu preciso de uma combinação entre dia curto e temperaturas baixas. Mas vejamos bem, a cebola ela é dita como uma planta bianual para a produção de sementes. Então, partindo do pressuposto que eu semeei uma semente, né, no ano X, tá? A planta se desenvolveu, foi exposta à condição de dia longo, bulbificou, para que ela produza sementes, eu preciso deixar ela mais um ano no campo, para que ela, então, seja exposta à condição de dia curto e temperaturas aí entre 4 e 6 graus por um período de 60 dias ou mais, para que, então, ocorra a indução do florescimento. Em resumo, o que eu queria deixar para vocês, né? Que a cebola, ela requer frio invernal para produzir sementes, para pendoar, porém, a temperatura, ela não induz a bulbificação, tá? A bulbificação, ela é controlada pelo fotoperíodo. No caso do alho, também fiz uma divisão aqui esquemática do que seria a fenologia dele, tá? Nós temos a fase de estabelecimento, que, diferente da cebola, que é cultivada a partir de sementes, nós vamos ter o cultivo a partir do plantio de bulbilhos ou alho semente. Depois, na fase vegetativa, nós vamos ter emissão de folhas e também bulbificação. E chega o momento da colheita, e aqui no alho não tem importância essa fase reprodutiva, porque também nós já vimos que o alho não produz sementes botânicas, tá? Então, para que ocorra essas viradas, né, da emissão de folhas para a bulbificação e da bulbificação para a fase reprodutiva, que no caso aqui do alho nunca vai ser interessante, né, nós temos que evitar, nós precisamos das seguintes combinações. Então, para bulbificar dia longo, assim como na cebola, porém o alho é mais exigente, porque além do dia longo, ele requer temperatura baixa. Seriam temperaturas abaixo de 15 graus. Se esse alho for exposto a uma condição
esse alho já bulbificado, né? O mesmo esquema, né? Exposto a uma condição de dia curto e temperatura baixa, veja que aqui é bem mais baixa lá do que a da cebola, né, que era de 4 a 6 graus, aqui de temperaturas menos 2 a 2, aí sim ele vai produzir uma inflorescência que não interessa para ninguém, tá? O importante é que essa cultura, ela é uma cultura que deve ser desenvolver durante uma estação amena. Então, nós temos aí no outono, inverno, tá? E suporta geadas leves. Porém, o que ela não suporta é que ocorram temperaturas acima de 30 graus na fase de desenvolvimento inicial, porque daí há um comprometimento do desenvolvimento dessa espécie, visto que ela não é uma cultura de verão.